Olá, queridos estudantes, tudo bem? Vamos partir para a gravação de mais uma aula relativa a questões do ENAD. Tá? Só apresentar aqui na tela. Hoje nós vamos fazer a questão número 10 da prova do ENAD 2014. Acompanhe, por favor. Quando se adiciona detergente em água, vou pegar o apontador aqui, Luiz, é formada uma mistura aparentemente homogênea. No entanto, ao contrário do que se poderia imaginar, é formada uma dispersão coloidal e não uma solução. Em relação à química dos colóides, assinale a alternativa correta. Antes de partir para as alternativas, vamos fazer uma rápida revisão nas definições superficiais do que é um colóide, comparando com soluções e com suspensões grosseiras. Então vamos lá. Primeiro, a característica: diâmetro médio da partícula dispersa. Para que nós tenhamos uma solução, o diâmetro médio dessas partículas deve ser menor que 1 nanômetro. Para ter um colóide ou dispersão coloidal, o diâmetro tem que ficar entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. E para ser considerada uma dispersão grosseira, ou também chamada de suspensão, aí nós vamos para partículas com diâmetro médio acima de 1000 nanômetros. Comportamento visual. As soluções têm partículas tão pequenas que elas não podem ser visualizadas de forma alguma. As dispersões coloidais elas podem ser visualizadas com auxílio de um ultramicroscópio. E as suspensões grosseiras elas podem ser visualizadas com auxílio de microscópio ou até mesmo a olho nu, quando são partículas muito grandes. E a separação dessas partículas? As soluções, a gente não consegue mecanicamente fazer a separação de partículas porque são de dimensões muito pequenas, abaixo de 1 nanômetro. Para os colóides, é possível fazer a separação com um processo de ultrafiltração. E para as suspensões grosseiras, filtração comum, dependendo do diâmetro, até mesmo uma pinçagem, retirar com pinças é possível. Um outro detalhe é fazer a comparação, para ficar um pouco mais claro para todo mundo, o que é exatamente esse diâmetro de 1 nanômetro até 1000 nanômetros. Fazendo aqui uma comparação na escala nanométrica. Vamos posicionar aqui, olha, 1 nanômetro e aqui do ladinho 1000 nanômetros. Então, abaixo de 1 nanômetro, nós temos a escala muito pequena, que seria a formação de soluções. Mas partículas um pouco maiores que uma molécula de DNA já se enquadrariam aqui na faixa de colóides, como, por exemplo, a dimensão de vírus e a dimensão de micelas de colóides já se enquadram em colóides. Acima de 1000 nanômetros, aí nós já vamos para a dimensão de bactérias e células sanguíneas, etc. Então, aqui é só para dar uma visualização do tamanho das dimensões. Vamos lá. Em relação à química dos colóides, assinale a alternativa correta. Letra A. Em meio aquoso, a porção hidrofílica das moléculas de detergente orientam-se na parte interna das micelas. Bom, eu vou apresentar aqui o esquema simplificado da formação de uma micela. Aqui a gente tem a região central da micela, que é formada por material de natureza apolar, como um lipídio, gordura, óleo, enfim, um lipídio. Tá? Nós temos aqui a estrutura do detergente. Só que a estrutura do detergente, ela é constituída de uma cauda e uma extremidade. Essa cauda corresponde a uma cadeia hidrocarbônica de natureza apolar, que pode interagir com a parte, com a estrutura do lipídio. Aqui na extremidade, nós temos as partículas de carga elétrica do detergente. Essa partícula, que são derivados de ácidos sulfônicos, elas têm carga elétrica e, portanto, natureza polar. Então, a extremidade de natureza polar interage com a água, com as moléculas de água, e a cadeia hidrocarbônica, que é a extremidade apolar,
interage com os lipídios. Então, a gente pode ver aqui que está errado, né? Porque, olha, as moléculas de detergente orientam-se na parte interna das moléculas com a porção hidrofílica. Não, a parte interna, ou melhor, moléculas não, micelas. A parte interna do detergente na micela é a parte hidrofóbica e não hidrofílica. Portanto, a letra A é errada, né? Não tem como. Letra B. As micelas são muito pequenas para serem vistas a olho nu e, por conta disso, não promove o espalhamento de luz. Ora, elas promovem sim o espalhamento de luz, tanto que é possível observar essas partículas com auxílio de ultramicroscópio. Se elas não fizessem o espalhamento da luz, com microscópio nenhum seria possível visualizar as partículas de colóide, como micelas e outras. Então a letra B também é falsa. Letra C. As partículas de colóides podem ser formadas tanto por agregados de moléculas, como por macromoléculas dispersas. É verdade, a formação dos colóides elas pode ocorrer pela união de partículas pequenas ou de uma molécula gigante. Uma estrutura gigante pode ser uma molécula, pode ser um composto iônico, por exemplo, uma proteína. As partículas menores que vão se juntar e formar uma estrutura micelar, essas partículas podem ser moléculas ou podem ser íons também. Mas o fato é que os colóides podem ser formados por uma única molécula de dimensões maiores ou pela união de partículas menores. A letra C a gente já sabe que está correta, mas vamos ver a letra D. As dispersões coloidais são mantidas estáveis devido às atrações eletrostáticas que ocorrem entre as superfícies das partículas coloidais. Veja bem, olha só como a letra C fala no finalzinho. Macromoléculas dispersas. O colóide só vai conseguir apresentar as características de colóide quando disperso, ou seja, quando envolvido por moléculas do dispersante, molécula que a gente poderia comparar com solvente. Então, o que estabiliza as partículas de colóide não é colóide se atraindo com colóide, é o colóide interagindo com as moléculas do dispersante, que seria comparável ao solvente, tá? Professor, por que eu não chamo logo de solvente, então? Porque o solvente é um termo adequado quando a gente trata de soluções. Quando a gente trata de dispersão coloidal, o solvente passa a ser chamado de dispersante ou dispergente. Então, para ter estabilidade do colóide, não é partícula de colóide com partícula de colóide. É a partícula de colóide com as partículas do dispersante ou dispergente. Letra D, errado. Letra E. Uma maneira prática de diferenciar uma solução de dispersão coloidal é por meio do efeito Tyndall, observado somente em soluções. Cara, a letra E estava muito bacana, até a vírgula. Na vírgula estragou. Porque é verdade, dá para diferenciar as dispersões coloidais das soluções pelo efeito Tyndall. Mas quem apresenta isso, a estrutura que apresenta, é a dispersão coloidal e não a solução. Vou apresentar uma imagem aqui. Aqui nós temos a incidência de luz, representado por HNI, né, para indicar ondas eletromagnéticas. A incidência de luz. A luz atravessa a solução sem sofrer esse espalhamento, porque são partículas muito pequenas nas soluções. Mas ocorre o espalhamento, o efeito Tyndall, no recipiente que contém a dispersão coloidal. Então, o efeito Tyndall é observado nos colóides e não nas soluções. Então, a letra E estava certa até a vírgula. É verdade, né? Se a letra E também está errada, a única alternativa possível foi a letra C de casa. Letra C de casa. Gente, espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês numa próxima videoaula de resolução de questões do ENAD. Um grande abraço e bons estudos.